Meu nome é Cristiane Cogaito, sou docente no Instituto de Ciência e Tecnologia do campus de São José dos Campos da Unesp. Essa é a Gabriela Lima, que está desenvolvendo seu pós-doc, e a Aline Chiodi, que está finalizando seu doutorado aqui no Instituto. Nós trabalhamos numa área da ciência chamada de microbiologia, ou estudo dos micro-organismos. Hoje estamos aqui para contribuir com o projeto Mais Saúde da Unesp, falando um pouco sobre a importância da desinfecção dos alimentos. O projeto Alimentação Viva, coordenado pela professora Lilian Castro, que também é docente aqui no Instituto, tem nos ensinado muito sobre o valor dos alimentos crus para a nossa saúde, nos dando mais energia e força. É muito importante, porém, que esses alimentos sejam desinfetados com muito cuidado antes de serem consumidos, pois podem carregar micro-organismos causadores de doença. A Gabriela vai nos contar um pouco quais são as principais doenças que os alimentos contaminados podem causar nas pessoas. Os alimentos contaminados podem causar várias doenças que podem variar desde intoxicações até hepatite A ou verminoses. Como resultado dessas doenças, o indivíduo pode apresentar dor abdominal, vômito, diarreia, desidratação ou outros sintomas de acordo com a doença. Em indivíduos debilitados, por exemplo, aqueles que estão sob quimioterapia ou nos extremos de idade, por exemplo, bebês e idosos, essas doenças podem se tornar muito graves, podendo até mesmo levar à morte. Segundo o Ministério da Saúde, os alimentos que apresentam maior grau de contaminação são ovos ou alimentos que requerem muita manipulação no preparo, como, por exemplo, lasanha e sobremesas. A água também apresenta muitos micro-organismos e, se não tratada adequadamente, também pode ser um alimento de risco. As hortaliças carregam também muitos micro-organismos. Em uma pesquisa feita pela Fiocruz de Pernambuco, foi identificada a presença de 96,6% de parasitas nas amostras coletadas em supermercados e feiras livres. Em uma outra pesquisa feita no Paraná, foi mostrado que todas as amostras de alface e agrião estudadas apresentavam pelo menos um parasita. Como vocês podem perceber, os alimentos podem ser fonte de vida, mas também podem ser prejudiciais à nossa saúde se não forem bem manipulados. Nossa, Gabriela, mas será mesmo que os alimentos carregam tantos micro-organismos? Vejam, por exemplo, essa deliciosa maçã ou essa couve verdinha, que podem ser utilizados para preparar o suco verde. Se olharmos assim, não parece que eles estão mesmo contaminados, não é mesmo? Se pudéssemos olhar no microscópio, poderíamos ver que milhões de micro-organismos estão presentes na superfície dos alimentos. Mas se não temos um microscópio, como poderemos fazer para vocês acreditarem que realmente os micro-organismos estão aí? Nós, microbiologistas, utilizamos de uma técnica para verificar a contaminação de algum objeto. Utilizamos meios de cultura distribuídos em placas, que são chamadas placas de pedra. Esses meios de cultura são como gelatinas, que contêm os nutrientes para o crescimento dos micro-organismos. O interessante é que quando colocamos os micro-organismos no meio de cultura, eles se multiplicam e formam estruturas visíveis a olho nu. Essas estruturas são como mini cidades de micro-organismos e são chamadas de colônias. São altamente organizadas tanto na estrutura como no seu funcionamento. Usando essa técnica, poderemos mostrar para vocês como esses alimentos carregam de fato muitos micro-organismos e que precisam mesmo ser desinfetados. Aline, você pode explicar para todos como a gente coletou os micro-organismos da maçã e da couve e as colônias que cresceram a partir da superfície não lavada e não desinfetada desses alimentos? Essa aqui é uma placa de meio de cultura sem nenhuma colônia crescida. Então, para provar para vocês que os alimentos são mesmo contaminados, fizemos dois experimentos. Primeiro, coletamos a amostra da superfície da maçã com casca, sem lavar e sem desinfetar. Essa coleta foi feita com o auxílio de um suave, que é uma grande haste flexível. Nós umedecemos esse suave em solução fisiológica esterilizada e passamos na metade da superfície da maçã. Depois da coleta, passamos o suave na superfície do agar contido nas placas. Essas placas ficaram em uma estufa a 37 graus Celsius por 24 horas. Essa é a temperatura que a maioria dos micro-organismos que causam doenças gostam de crescer.
Depois desse tempo, vejam só quantas colônias se formaram. Lembre-se que cada colônia foi formada pelos micro-organismos que estavam na superfície da maçã. Para a couve e a alface, nós lavamos a folha com solução fisiológica estéril. Então, essa solução foi transferida para o meio de cultura. Vejam só quantas colônias cresceram. Assim, nós conseguimos provar que os alimentos são muito contaminados e não devem ser consumidos crus e sem desinfetar. Imaginem só um suco verde feito com essas folhas e maçã sem desinfetar. Quantos micro-organismos conterá esse suco? Agora estamos mesmo convencidos de que precisamos lavar e desinfetar os alimentos, não é mesmo? E como a gente pode fazer isso, Gabriela? Primeiro, precisamos remover a sujidade dos alimentos, como por exemplo a terra, lavando-os em água corrente. Depois, precisamos colocar em alguma substância para que seja feita a desinfecção. Segundo o Ministério da Saúde, o mais indicado é a solução de cloro. É necessário verificar se a solução de cloro é indicada para alimentos. Não podemos usar qualquer uma. Por exemplo, algumas delas podem conter alvejantes, que servem para clarear as roupas. As doses variam de marca para marca. Por exemplo, essa daqui indica 20 gotas de solução para 1 litro de água. Em São Paulo, a solução de cloro pode ser retirada nas unidades básicas de saúde, pois fazem parte da relação de medicamentos essenciais para a rede básica. Mas sabe, Gabi, tem pessoas que usam vinagre ou limão para desinfetar as verduras. Será que essas opções também diminuem o número de micro-organismos nas verduras? Para a gente responder essa pergunta, fizemos um experimento no laboratório, que a Aline vai nos explicar. Nós pegamos várias folhas de alface e colocamos para desinfetar em diferentes soluções. Cloro, 20 gotas por litro de água. Vinagre, usamos o vinagre de maçã na concentração de 10 colheres de sopa para 1 litro de água. E limão, na concentração de 1 limão ou meio limão por litro de água. E esperamos 20 minutos. Aqui estão os resultados. Podemos verificar que quando utilizamos o vinagre, existiu uma diminuição no número de micro-organismos. O mesmo aconteceu com o limão, principalmente quando utilizamos 1 limão espremido por litro de água. Porém, o cloro ainda apresentou maior atividade em relação ao vinagre e limão. Com esses experimentos, demonstramos que os alimentos crus realmente possuem uma grande carga microbiana e devem ser lavados e desinfetados. As soluções de vinagre e limão conseguem diminuir o número de bactérias, mas a solução de cloro ainda é a mais eficaz. Com essa pequena contribuição, pretendemos chamar a atenção de vocês para a importância da correta higienização dos alimentos para que eles possam trazer apenas saúde e energia.